Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos e nesse vídeo curtinho, mas extremamente profundo e significativo, fique comigo até o final, porque eu vou trazer para vocês algumas perguntas, algumas questões que vão às vezes mudar a sua perspectiva em relação à sua qualidade de vida, às suas doenças, a como você age, reage e se comporta no trabalho, nos relacionamentos e tudo mais. Considere esse vídeo tão significativo que, apesar dele pertencer ao estudo do barômetro emocional, eu vou disponibilizar ele gratuitamente no meu YouTube para que as pessoas possam ter acesso. Então vamos lá, fica aqui comigo e principalmente vai fazendo comigo uns questionamentos, seja lá o que você sente, crise de pânico, depressão, procrastinação, paralisação, qualquer forma de comportamento, emoção, trauma, esse vídeo é para você, porque nele eu vou falar sobre a linguagem das emoções. E a linguagem das emoções interfere 100% das vezes em 100% das pessoas. E eu vou falar como neurocientista um pouquinho sobre isso aqui. Então, vamos pensar aqui comigo. Se você sofre um assalto aos 15 anos de idade, muitas vezes aquilo fica para trás, não foi nada, foi mais um susto, a pessoa estava armada, você ficou com aquela sensação de medo de morrer, de fazer alguma coisa contra sua mãe ou alguém que estava perto ou contra você mesmo. Então aquele impacto emocional muitas vezes fica registrado na sua mente e 20, 30 anos depois, onde não há qualquer perigo e qualquer sequela, não é que você levou um tiro e você tem sequelas, nós estamos falando de sequestro e sequelas emocionais. Isso fica registrado ali na sua mente. Agora imagina a quantidade de emoções que você não sentiu, como susto, medo, vergonha, um xixi que você fez na escola, que você nem lembra mais. Nós estamos falando de coisas aqui, não é de traumas de abuso que você se lembra ou de um acidente que você se lembra. Nós estamos falando da quantidade gigantesca de fatos que aconteceram na sua vida e que você não se recorda, mas que está registrado ali. Hipocampo, memória, sistema límbico, amígdala, emoção. Todo fato está linkado a uma emoção. Muitas vezes esse fato já passou. Essa frase maravilhosa que eu amo, não há mais perigo. Não há mais perigo. O perigo já passou. Às vezes esse perigo já passou, mas você ainda está vivendo essa emoção através do que a gente chama de gatilhos. Algo acontece, você revive aquela emoção, sendo que isso já nem mais é importante. De novo digo, qual o principal problema? Você não consegue ler a emoção, linguagem das emoções. Você não consegue ler sua emoção. Você passa uma vida brigando com seu marido, com seu chefe, com seu filho, com o seu peso, com a sua procrastinação. Só que você fica lutando contra essas coisas, mas você não mergulha e não olha para quem deve ser olhado, que é a emoção. Para quem é meu aluno, faz supervisão ou faz aulas comigo, seja do que for, hipnose, constelação, eu sempre digo para você, para de ficar fuçando que nem um arqueólogo, tentando cavucar. Às vezes a gente precisa ir no fato para mapear a emoção, mas o fato não nos é tão importante. Para nós que somos terapeutas, psicólogos, consteladores, e mesmo para você que está fazendo esse curso, para você mesmo, e que para você vai ser uma jornada incrível pelas suas emoções, eu garanto que você vai sair transformado daqui desse curso. Para nós, quando a gente olha, o que é importante é mapeamento de emoções. Se eu ficar, porque minha mãe não gostou de mim, minha mãe não gostou, tá, qual é a emoção que isso te traz? Rejeição. Olha, eu fui traída, né? Qual é a emoção que isso te traz? Não é traição, não é o ato da traição, é a decepção, é a humilhação, é a frustração, é a emoção de não ser digna para aquilo.
Às vezes você fica, eu tô com procrastinação. Às vezes sua emoção é não ser digna. Peraí, senão daqui a pouco já tô com o barômetro aqui, já explicando, porque é muito top isso. Então vamos voltar aqui pro nosso assunto. Então a emoção tá linkada ao fato. Mas para nós o que é importante é ter memória. Eu não posso desativar, fazer uma hipnose e apagar a memória sobre aquele fato. O fato sempre faz parte da nossa história, faz parte de quem a gente, de como a gente viveu, de quem a gente é. O que eu não posso mais carregar é uma emoção que ativa o tempo todo. Presta atenção que nisso vocês têm muita dúvida. Karina, quer dizer que eu tenho que esquecer e perdoar? Quer dizer que eu tenho que perdoar a pessoa que me assaltou? Não é sobre perdão. É sobre você parar de ainda estar lá, porque se esse cara te assaltou há 15 ou te abusou ou te traiu há 10, 15 anos atrás, se você continua vivendo a emoção, você tá dando poder para ele ainda, você ainda tá lá naquele quarto sendo abusada, você ainda tá lá naquele local sendo assaltada, você ainda tá pegando a traição do seu marido, você ainda tá de alguma forma revivendo aquele fato. Então olhar para o fato, mas conseguir não sentir aquela emoção negativa, de forma a ficar criando gatilhos, porque daí alguém te fala uma coisa, você reage mal, você fica solteira uma vida, você fica desempregada uma vida, você fica procrastinando uma vida, sem disciplina uma vida inteira por causa de gatilhos emocionais. Nós já temos, gente, ciência o suficiente para não sermos vítimas duas vezes. Vítima de quem nos vitimou e vítima das nossas emoções. Respirem profundo e pensem comigo. Se você perguntar para qualquer neurologista e neurocientista e você disser para ele qual é a coisa mais impactante no comportamento de uma pessoa, ele vai falar, sem dúvida, o instinto. Se você está com fome, se você está com medo de morrer, nada é mais forte que o instinto. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, não é mesmo? Só que o que a neurociência vem provando nos últimos anos é que nada é mais forte que a emoção. Inclusive a emoção é mais forte que o instinto. Karina, que afirmação forte. Porque se eu tiver com fome, eu tenho fome, meu corpo está desnutrido, ele precisa, que senão eu vou desmaiar. Mas eu tenho uma emoção muito forte de tristeza, porque eu fui traída, porque eu perdi o emprego. Eu posso simplesmente suprimir aquela fome. Fez sentido? Se eu tenho uma depressão profunda, o meu instinto de vida, porque o instinto de sobrevivência é o mais forte. Se você tiver com fome, a fome, o sexo, o trabalho, a relação afetiva, nada mais forte que o nosso instinto de sobreviver. Tudo bem? Pegou fogo num lugar, você não pensa, você simplesmente corre e salva quem você ama e corre. Tá? Então o instinto de sobrevivência é o que há de mais forte no ser humano. Agora pensa bem, quando você está com uma depressão, você foi humilhado na internet, como tem acontecido muito, você está exausto do trabalho, o que acontece? A pessoa vai contra o instinto de sobrevivência e ela comete o suicídio. Bom, eu acho que com esses dois exemplos eu já provei para vocês que não há nada mais importante que a emoção para que a gente consiga ter qualidade de vida. Então vem comigo, porque o que nós vamos trabalhar nesse curso são as linguagens dessa emoção. Eu preciso entender o que desperta, gente. Primeira coisa, já pode escrever aí no seu caderninho. O que desperta a minha emoção? Assim como um despertador mesmo que você coloca no celular e que ele vai despertar às 7 horas da manhã, poxa, qual é a programação que existe nesse celular? Porque se eu souber qual é a programação, é 7 horas da manhã, eu posso entrar lá e desprogramar isso. Essa emoção precisa ser vista para que ela possa ser trabalhada. Não é? Faz sentido. Então a primeira frasezinha que eu quero que vocês escrevam aí é o que desperta determinada emoção em mim. E como essa emoção impacta na minha vida, né?
Você pode fazer exercícios, nós vamos fazer isso o tempo todo no curso, mas você pode já começar a fazer exercícios simples, como por exemplo, como eu disse, o que desperta a minha irritação, né? Quem me irrita? Por que me irrita? E você tem aí o material do barômetro na mão, você já pode começar a ler. O que eu sinto a respeito disso? Porque quando eu consigo entrar em contato com a real emoção e não com aquela que a gente não aprende, né, a ler emoções, e nós vamos falar muito sobre isso no curso, o quanto é importante a gente, a partir de agora, com esse conhecimento fantástico em mãos, começar a nomear sentimentos, não só em mim, mas no outro. Então, quando a pessoa vai discutir com você e diz, estou me sentindo muito mal com o que você está fazendo, sinto que você não está me respeitando, sei lá, a pessoa está falando uma coisa, de repente na linguagem corporal ali, você está vendo o jeito como ele está, coxas, braços, né? Vocês vão aprender a fazer leitura corporal. Às vezes você fazendo essa leitura corporal, você pode dizer, na verdade você está se sentindo coagido com o que eu estou falando. Gente, coagido, preso, destituído de poder são emoções que estão ligadas ao desrespeito. Só que humilhação, traição, mágoa também. Então, saber nomear esse sentimento, Karina, não é a mesma coisa? Não é. Não é. Quando eu nomeio esse sentimento, eu posso entender qual é a cadeia de sentimentos e talvez, inclusive, mapear, adoro essa palavra, né, mapear de onde isso vem. Poxa, você tá me coagindo. Nossa, pensando bem, eu sempre fui coagida e pipipipipipi. Eu já fiz trabalhos incríveis e até hoje, depois de tantos anos, eu tenho esse conhecimento aqui, gente, há 16, 17 anos mais ou menos. E é impressionante o quanto ainda hoje eu mapeio gatilhos, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender as emoções, mas nós vamos aprender aonde esses gatilhos são ativados, para que eu desarme essa bomba, para que eu possa ter, presta atenção, para que eu tenho que conhecer emoção? Para que eu possa compreender e identificar, putz, tô sentindo coagida que nem eu me sentia com meu pai, ou com a minha mãe, ou com a minha professora, ou com sei lá quem. Mapeei, identifiquei, não me deixo sequestrar, não deixo que o instinto ative. E daí eu posso, sabe, ter o quê, gente? Liberdade de escolha. Então você que está fazendo aqui o curso de barômetro, você não comprou um curso de barômetro emocional, de linguagem emocional, você comprou um curso de liberdade emocional. Porque sim, identificar a emoção é não se deixar levar para o gatilho, não se deixar levar pela emoção e poder, com consciência, que também é outra palavra que eu amo, eu tenho consciência do que está acontecendo. Então eu posso fazer escolhas. Né? Se eu pudesse voltar atrás, tô falando de mim, e não ter tido um relacionamento que eu tive afetivo, onde através dele eu tentei salvar o meu irmão que tinha morrido na barriga da minha mãe, porque eu mesmo nessa idade, com todos esses anos de conhecimento, não consegui identificar o sentimento. Não consegui identificar o sentimento. E se eu conseguisse, e todo dia eu elaboro ainda. Outro dia conversando com um amigo meu amigo Reginaldo, por telefone, 3 minutos de conversa, até contei isso na supervisão. 3 minutos de conversa, eu contando uma coisa para ele, fiz até PTO, e entendi um gatilho fodástico de emoção que sempre esteve comigo e que eu nunca tinha conseguido perceber, ok? Então bora lá. O que eu quero que você faça agora, que até a nossa aula de sábado você comece a ter os primeiros passos para identificar emoções. Você tá aí com o seu barômetro na mão. Karina, eu tô assistindo esse vídeo, é pelo YouTube, não tem o barômetro. Procure um profissional BNT, às vezes, para te ajudar ou se não, vai tentando mapear qual realmente, pergunta para você, porque o seu eu superior, querido, é muito inteligente. Senta com ele e pergunta, qual é a emoção? Essa é a primeira pergunta. Qual é a emoção? Sei lá, vou falar a minha que eu falei agora há pouco, decepção, mapeei decepção.
Tá. Daí a segunda pergunta, qual é a história dessa emoção na minha vida? A história dela é com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu tio, com quem é essa história, tá? E como eu posso, então, agora identificar e como eu posso fazer para que isso, qual é a função dessa emoção na minha vida? Mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá? No curso. Porque nós vamos ver função de emoção, mas eu vou deixar aqui registrado para você já ir pensando. Toda emoção, ela é carregada de uma função. Principalmente funções de sobrevivência, de autodefesa, por exemplo, vou dar um exemplo. Você foi muito magoada afetivamente por uma pessoa, muito magoada. E você foi humilhada por uma pessoa no trabalho, ok? E daí você cria uma função para humilhação, para paralisação. Você pega uma outra emoção e coloca ali. Para que eu não viva a humilhação, eu vou ficar paralisada. Paralisia é a emoção da paralisação. Então eu uso essa emoção. Eu uso a emoção da mágoa, onde eu me faço de vítima. Eu uso a emoção da separação, onde eu vivo criando separações da minha vida, para que eu não viva a separação do modo que está na minha mente. Karina, mas isso é muito piração. É. Mas nós vamos parar por aqui, porque só o conteúdo aqui quase, já até passei aqui do tempo que eu achei que eu ia ficar. Só esse conteúdo já é suficiente para que você comece já a fazer um mapeamento e traz para nós na aula já de sábado, que nós vamos aprofundar e principalmente já vou começar a mostrar para vocês como essa linguagem, gatilho, como essa linguagem acaba vindo tanto para o nosso corpo, quanto para os nossos órgãos, quanto para as expressões faciais, tudo bem? Talvez essa gastrite que você tenha possa ter outro nome, o nome de uma emoção, né? Talvez em vez de gastrite, você possa chamar isso de frustração ou de não conseguir resolver uma situação e assim, por assim vai, ok? Então, bom trabalho para vocês essa semana, vão escrevendo algumas coisas, já vão trazendo isso à tona e bora lá. Um beijo gigante, vejo vocês sábado.